O sino tocou e todos os alunos correram para suas salas, e Zawa também. Era o primeiro dia de aula do Zawa. Ele nunca tinha ido à escola antes na sua vida. O Zawa tinha 15 anos e era filho de um lenhador chamado Caillou, e tanto ele quanto o Caillou viviam num morro. Nos primeiros anos, Zawa ajudou o pai a cortar madeira nos topos dos morros. A madeira era vendida na cidade para sustentar a família e também para mantê-los aquecidos na cabana deles. Por causa de uma pobreza extrema, o Caillou não podia pagar para mandar o filho para a escola. Embora sonhasse sempre com isso, o Zawa sempre ajudava o pai e também aprendeu o ofício do lenhador. Ele era perito em afiar o machado e golpear a árvore nos lugares certos. Nunca teve amigos e nunca tinha ido à cidade desde que nasceu. Até agora, só cortava árvores e carregava a madeira. Um dia, o Caillou falou ao Zawa sobre seus planos de mandá-lo para a escola. "O que é a escola?" perguntou o Zawa. O Caillou riu e apontou para o prédio vermelho morro abaixo. "Isso é uma escola, e lá você vai se educar. Com educação, você se tornará inteligente e encontrará trabalho melhor que este", disse o Caillou. O Zawa não tinha certeza se entendeu o que o pai queria dizer. Só acenou com a cabeça automaticamente. Ele não tinha ideia de que existia um trabalho melhor que cortar e carregar madeira, já que ele nunca viu nenhum enquanto vivia no topo do morro. Então, num dia, o Zawa estava sentado na sala de aula com todos os novos alunos. O professor entrou e todos saudaram em respeito. Zawa fez como os outros. O professor anunciou que hoje cada aluno deveria contar para a turma toda qual era sua ambição na vida. Zawa nunca tinha ouvido a palavra ambição antes na sua vida. Ele só tinha sido informado pelo pai que aprenderia alguma coisa na escola. Então, todos os alunos levantaram um por um, falando as suas ambições. A ambição de alguém era ser piloto, o outro queria ser médico, outro ainda, engenheiro ou um soldado. E assim por diante. Mas Zawa, ele não tinha ideia. Quando chegou a vez dele, ele levantou em branco. O professor perguntou a Zawa qual era a ambição dele na vida. E Zawa perguntou ao professor: "Professor, o que é ambição?" A classe toda riu. O professor silenciou a turma e explicou ao Zawa que ambição é algo que você quer alcançar na vida, algo que você quer fazer ou se tornar. Zawa ainda estava em branco. A vida inteira ele tinha cortado e carregado madeira. Ele não tinha ideia que havia algo chamado ambição que ele tinha que conquistar, que era para ser longe dele, conforme a definição de ambição dada a ele. Zawa respondeu devagar: "Eu não tenho ambição. Eu corto madeira e carrego galhos das árvores da colina com meu pai. Nós trabalhamos durante o dia, comemos à noite e dormimos. Não há nada mais do que isso. Eu e meu pai alcançamos tudo o que planejamos pela manhã até a noite." A classe toda começou a rir novamente. O professor silenciou a turma novamente. Claro, Zawa não estava mentindo, e as crianças estavam apenas condicionadas a rir de qualquer coisa que não era algo que eles sabiam. Assim o professor disse ao Zawa: "Você precisa ter uma ambição. Sem ambição, você é uma pessoa sem objetivos. Uma pessoa vazia que está faltando algum sentido de direção." Então Zawa foi fundo nos pensamentos. Ele ficou branco. Ele não conseguia entender por que o professor estava pedindo para ele imaginar algo, um objetivo ou um destino. Não fazia sentido para ele. Todo o seu pensamento de vida era de cortar madeira pela manhã e dormir à noite, e era tudo o que havia a fazer. Não havia nada mais a ser feito, e agora estava sendo dito a ele que havia algo mais a ser feito que ainda não havia sido feito. E ele deve fazê-lo, porque ele nasceu sem, e ele deve conseguir. O professor continuou: "Você tem que caminhar o caminho, Zawa. Você tem que trabalhar duro. Se você continuar a trabalhar duro, um dia com certeza você chegará ao seu destino." Mas Zawa perguntou: "Que caminho ou destino?" O professor ficou impaciente. "O caminho para seu objetivo final, seu destino, sua verdadeira casa." Zawa pensou consigo mesmo:
Por que estou sendo pedido para trabalhar duro em um caminho para ir a um lugar onde eu não quero ir? Eles chamam esse lugar de objetivo, destino. Eles pensam que todos devem continuar andando nesse caminho para chegar a esse lugar. Mas e se eu não quiser chegar ao meu objetivo? E se eu não quiser chegar ao destino? Eu nem sei quão longe é. Como eu sei? E se eu chegar lá como eu sei que estou lá? Eu sento e continuo esperando? Ou eu fico entediado e me movo além disso? Ou eu ando de volta para onde comecei? Eu não sinto que tenho que andar tão longe até um lugar que não parece mais bonito que minha casa no topo da colina. É obrigatório para todos andarem até seus objetivos? E quanto às pessoas que escolhem não fazer, eles são chamados de sem direção? Mas o que importa se alguém está já no seu destino? Será que é uma ideia horrível estar no seu destino sem andar por um caminho de dificuldade e dor? Os estudantes continuaram rindo enquanto Zawa parecia imerso em seus pensamentos. O professor continuou. Zawa, você não tem nenhum objetivo. Sim, eu tenho. Zawa respondeu de repente. Havia um grande sorriso no rosto do professor. Um estudante finalmente tinha entendido a mensagem. Então, qual é a sua ambição? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu destino, Zawa? O professor perguntou com curiosidade. Zawa respondeu olhando para fora da janela como se uma profunda imaginação estivesse ocorrendo em sua mente. Ele disse, eu quero cortar a madeira pela manhã, beber meu chá à noite e dormir à noite. O professor disse, não, isso não é uma ambição, Zawa, porque você já está fazendo isso. Zawa respondeu, sim, não é ótimo, porque eu já cheguei ao meu destino. O professor ficou bravo e dispensou a turma. Zawa pareceu confuso e sem resposta. Naquela noite, Zawa contou ao pai Caillou o que aconteceu na escola. Pai, estamos cortando a madeira das árvores que já estão lá, mas a escola está me dizendo para cortar a madeira das árvores que não estão lá. Eles estão pedindo a todos para primeiro cultivar uma árvore, esperar ela crescer e depois cortar a madeira, algo que estamos fazendo agora sem ter que cultivar uma. Caillou riu da resposta inteligente para uma questão tão simples. Ele perguntou ao Zawa como ele se sentia em relação à sua vida. O Zawa estava feliz cortando madeira porque isso era tudo o que ele tinha feito. Ele achou satisfação e felicidade em seu trabalho. Mas o novo mundo na escola, chamado de ambição, estava supostamente dizendo a ele que a felicidade e satisfação não deveriam ser sentidas tão facilmente. Mas depois de muito trabalho duro e dor, você nunca pode já estar no seu objetivo no início da sua vida. A calma sempre deve estar distante de você, e você deve caminhar por aquele caminho para alcançar esses sentimentos, apenas para perceber que quando você chega lá, não há nada lá, e você poderia ter todos esses sentimentos de qualquer ponto em sua jornada, ou sem uma jornada em si. Diga a eles o que eles querem ouvir, Zawa. Eles também têm ambições para ser professores bem-sucedidos, disse Caillou rindo, e deixou seu filho sozinho para refletir sobre seus pensamentos à noite no topo do morro. No dia seguinte na escola, o Zawa foi o primeiro aluno a continuar de onde o professor havia parado no dia anterior. Eu pensei sobre isso e sinto que quero ser médico, disse Zawa. O professor deu um grande grito e aplaudiu para Zawa. Enquanto ele tomava seu lugar e a aula continuou. Zawa olhou para fora da janela. Ele viu que estava chovendo, e nuvens cinzentas rugiam no céu. As nuvens não se moviam em uma direção, elas apenas se moviam. A chuva não caía em nenhuma direção, ela apenas caía. A grama não crescia em nenhum padrão, ela apenas crescia. Nenhum desses elementos na natureza parecia como se tivessem um plano. Eles simplesmente eram eles mesmos, verdadeiros à sua natureza real. Então ele viu um jardineiro cortando a grama em um desenho bonito para lhe dar forma. Ele percebeu que os humanos não podiam viver com a natureza sem mudá-la, e que os próprios humanos são parte daquela natureza, ironicamente. Veja, na vida, na sua vida, realmente existe um caminho para você seguir? Existe um objetivo para você alcançar? Você está moldando a grama em um design? Ou está apenas deixando a grama da vida crescer? Está deixando a chuva da vida chover? Está deixando a árvore da vida crescer? Existem sim caminhos a serem seguidos e metas a serem alcançadas.
cada um com seu ritmo, cada um ao seu tempo. Não importa se você está ativo na moldagem do seu destino ou se escolhe se adaptar à vida conforme ela se desenrola. Quando Zawa olhou para o jardineiro, viu que a beleza da grama não estava apenas na forma como ela era cortada e desenhada. A verdadeira beleza estava na capacidade de crescer, de estar viva, de contribuir com o ciclo natural. Ele compreendeu que a chuva não necessita de propósito para cair. Ela simplesmente é, e nesse processo, alimenta a vida. Assim como a chuva, podemos viver nutrindo os que estão à nossa volta, sem esperar algo em troca. A vida não precisa ser uma sucessão de conquistas. Às vezes, apenas ser é um grande feito. E quanto à árvore da vida, Zawa percebeu que ela não cresce pensando em quão alta ela vai ficar ou quantos frutos vai dar. Ela cresce porque esse é o seu propósito natural. Expandir-se e alcançar o céu é uma consequência de estar enraizada no solo fértil. Talvez isso seja um ensinamento para todos nós, que podemos ter planos e sonhos, mas, ao mesmo tempo, podemos encontrar contentamento e satisfação bem onde estamos, com o que temos e o que somos. Zawa captou a mensagem de que viver não é apenas sobre alcançar algo mais longe, mas sobre apreciar cada momento da jornada, seja ela repleta de desafios ou de tranquilidade. Na fluidez constante da vida, novas ideias e possibilidades brotam a todo momento, como a diversidade infinita da fauna e da flora numa floresta tropical. Tudo está diante de nós, aguardando para ser descoberto e abraçado. O convite da vida não está somente nas grandes realizações, mas também na doçura dos dias comuns, nas vitórias silenciosas, nas lições cotidianas. Portanto, não esqueça, cada segundo é uma nova oportunidade de descobrir e de se redescobrir. Sob o vasto céu azul ou cinza, a vida se desdobra em um espetáculo magnífico, e nós somos simultaneamente espectadores e atores dessa rica narrativa. Está tudo bem em ter ambições, e está tudo bem em ser feliz onde você está agora. A vida está em constante evolução. Novas coisas são descobertas, novas formas de vida são encontradas todos os dias, a cada segundo neste universo. Está tudo aí para ser feito. Obrigado por seguir conosco nesta reflexão, e esperamos que encontre nas palavras partilhadas um eco para sua própria história, celebrando cada passo, cada escolha, cada momento vivido. Que sua vida seja uma jornada abençoada e plena de descobertas.